conversar um pouco, eu quero conversar um pouco com a igreja. Tentar expressar para os irmãos o que há no meu coração, que Deus colocou no meu coração. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 17, versículo 1 ao 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Um deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazer para o meio do povo. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: este que tem transtornado o mundo, chega também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason, os mais, após serem recebido deles a fiança estipulada. Pois bem, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a igreja em Tessalônica. Vamos falar de um panorama geral. Paulo e os seus colegas visitaram a cidade de Tessalônica, aproximadamente nos meados de 40, no ano de 40 a 50. Naquela época já era uma cidade muito importante. Os gregos chamavam Tessalônica de Salônica, e hoje é uma segunda maior cidade da Grécia. Pois bem, Lucas, ele relata como foi que a cidade ela veio ser evangelizada. Ele relata qual foi o tempo, quem foram as pessoas, na verdade foi uma equipe. E eu vou tentar listar aqui mais ou menos o que aconteceu ali naquela cidade. Segundo Lucas escreveu no livro de Atos, foi na segunda viagem missionária que Paulo fez. Silas acompanhou Paulo na viagem a Listra. Logo após, Timóteo se junta à equipe. Mais tarde, no lugar chamado Troade, chega Lucas, para também fazer parte daquela equipe. E Paulo deixa Lucas em Filipos, enquanto ele, Silas e Timóteo, eles vão para Tessalônica. E havia ali muitos judeus. Diz a palavra do Senhor que durante 3
sábados, ou seja, 3 finais de semana. Digamos que houve uma campanha evangelística ali naquela sinagoga e vidas ali foram alcançadas. O que você faria para pregar o evangelho a pessoas de uma cidade que não conhecia praticamente nada sobre o Senhor? O que você faria, Atila? Qual era o seu método? Qual era a sua abordagem? Tem alguma ideia para nos dar no momento? Israel, qual seria o seu método ou seria a sua abordagem a você ir em um local onde as pessoas não conheceriam nada da pessoa de Jesus? A oportunidade de falar, se você tiver no momento algum pensamento. Muito obrigada. Sim. Operador José, teria algum método fora o que o nosso irmão falou? Se você fosse a algum local que ninguém conhecesse quase nada sobre a pessoa de Jesus? Sim. Muito obrigada. Pois então, podemos usar método? Sim, com certeza. Mas que o método, ele não contraria as santas escrituras. Devemos, com certeza, ter o modo mais certo e mais adequado de como abordar, como fazer abordagem a uma pessoa quando se levar o evangelho, irmãos. Paulo pregou naquele lugar. Primeiro, ele argumentou, baseado nas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias tão esperado tinha que sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos. Ele abordou o segundo ponto na sua pregação durante aquele tempo que ele passou ali. Ele proclamou a história de Jesus de Nazaré, relatando a sua vida, a sua morte e a ressurreição. E ele ainda teve o terceiro ponto. Ele relacionou os 2 pontos que eu acabei de mencionar, mostrando que Jesus era de fato aquele Messias. E que, em outras palavras, a profecia do Antigo Testamento já tinha sido cumprida em Jesus. Porque Jesus da história é o Messias das Escrituras. Eles dois são o mesmo. E qual foi o resultado? Não foi outro. Diz a palavra do Senhor que houve o quê? Conversão. Conversão de judeus. O número de gentios muito grande também. E o que é mais maravilhoso, que Paulo, ele não ficou ali tão somente apenas aqueles 3 sábados, aquelas 3 semanas. Abre para mim Filipenses, capítulo 4, versículo 15 e 16, Suiane. Filipenses, capítulo 4, 15 e 16. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda,
não apenas uma vez, mas duas. Perdão, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Ou seja, mesmo Paulo, ele trabalhando financeiramente, ele recebia ajuda dos irmãos ali de Filipenses. E como nós acabamos de ler aqui, não foi nenhuma, mas foi duas vezes. Ou seja, então, segundo estudos, Paulo passou vários meses ali naquele local. Os irmãos mandando as ofertas ali para Paulo, mas também Paulo também trabalhava na sua vida secular. E ganhando vidas. Se você tivesse o sucesso que Paulo teve, porque tudo que a gente faz, que a gente obtém sucesso nas coisas de Deus, também tem, a gente às vezes, com certeza, na maioria das vezes, a gente sofre oposição, irmãos. Quando as coisas vai tudo bem, há sempre algum levante. O que você faria, diácono Francisco? Estava fazendo a obra, levando a palavra para pessoas que ainda não conhecia, mas Deus, ele te capacitou, sabendo uma maneira certa de como abordar aquelas pessoas, um método maravilhoso, e tudo estava indo, mas de repente houve uma oposição. O irmão poderia me dizer mais ou menos o que o irmão poderia fazer quando essa oposição chegasse? O irmão ia desistir no meio do caminho? Bem. Sim, pois bem. Muito obrigada. Deus abençoe, irmão Francisco. Então agora a igreja tessalônica, ela enfrenta uma oposição. O sucesso daquela igreja, o sucesso como Deus usava Paulo, despertou a inveja dos judeus ali. Então eles recrutaram um grupo de agitadores. Abra em Atos 17, 5, 6 e 7. Versículos 5, 6 e 7. Pronto, vamos lá. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre eles da malandragem, se ajuntaram e fizeram aquele alvoroço na cidade, assaltando a casa de Jason, e procuraram trazer para o meio. Ou seja, fizeram um motim, foram até a casa de Jason, colocaram ele para fora, né? O versículo 6. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: este que tem transtornado o mundo, chegando também aqui, os quais Jason hospedou, e todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando-lhe ser Jesus outro rei. Tudo essa oposição, o que foi que fizeram? Liberaram Jason. Os outros demais foram pagos fiança por a vida deles. Paulo e Silas agora vão para o sul. Digamos que eles foram fazer melhor que a gente possa entender, uma campanha evangelística em Bereia. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que em Bereia
eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois eles receberam a palavra com toda avidez. Os bereanos examinavam as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim como se era falado. Tanto que os crentes bereanos, eles são conhecidos por essa virtude, né? Tudo que se fala, vai lá que era para, na verdade, nós termos essa virtude, mas não temos tanto. Pois bem, e eles ficaram por ali, a perseguição continuou, houve muitos levantes, Paulo não desistiu, por isso que hoje nós estamos aqui. Houve implantes de várias igrejas em vários locais do mundo. Hoje nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, quando nós o nosso método que nós tínhamos, eu e o pastor, era de nós fazermos o culto campal. Esse foi o método que Deus colocou no nosso coração. Mas a obra da evangelização, irmão, ela deve continuar, a obra ela tem que continuar, porque nós é que temos que levar a notícia. E ele só decide, mas eu não tenho método, o método é você levar a notícia. Existe um método muito maravilhoso, que eu gosto, é um evangelismo informal. Ah, como eu dou valor, irmão, desse evangelismo informal. Eu me encaixo muito. Gosto muito. Louvado seja Deus. É quando você impacta as pessoas com a sua vida, e a sua vida leva a notícia do evangelho. É seu estilo de vida. Que as pessoas olhem em você e se, poxa, que Jesus maravilhoso é essa que essa mulher serve. Que Jesus maravilhoso é essa pessoa. Eu sei que a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou até mencionar para os irmãos entenda. Eu sei que a gente tem que ter muito cuidado, mas o quanto é maravilhoso você observar. Chegou uma pessoa esses dias, antes de ontem na padaria, e disse assim: eu não sou crente, eu não sou católico, fui expulso da igreja católica, lá, ele tem um histórico bem interessante. Ele disse assim: mas sabe, irmã, eu passei por aqui e vi um culto que a igreja de você estava fazendo. Eu fiquei maravilhado, ele dizendo para mim que tinha ficado maravilhado com tanto de pessoas que estavam ouvindo a palavra, que ali era a coisa mais difícil que ele via, era ver um culto campal e ter daquele tanto de pessoas sendo alcançadas pela palavra. Eu digo, poxa, Jesus, isso é sinal de Jesus, que as pessoas vêm. Eu sei que a gente tem que ter cuidado de certos elogios, para que nosso ego não se erga, mas também a gente tem que aprender e entender o quanto é maravilhoso. E eu fiquei maravilhado com aquelas palavras daquele homem. Eu digo, um evangelismo informal, as pessoas olham e veem Jesus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Professor, o pastor falou que conhecia um professor no Japão, que ele foi proibido de pregar na sala de aula. E ele ganhou vidas, irmãos. Calado. Não que o nosso exemplo em si seja suficiente para apresentar um plano de salvação. Em nenhum momento a gente pode falar isso. Mas vai ter momentos que nós vamos estar calados e as pessoas vão ver Jesus em nós, pelo nosso bom testemunho. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo.
Que na verdade, irmãos, o mundo, ele está mais olhando do que escutando. Grave essa fase, ele tem mais nos observado de quem está querendo ouvir a palavra. Então, o caminhar do seu andar, do seu estilo de vida, louvado seja Deus, a gente pode ganhar vidas e levar vidas. Louvado seja Deus, aleluias, para o reino de Deus. E devemos levar esta palavra. Nós fomos, eu e a irmã Jacirlene, a gente sempre tem umas vidas, graças a Deus, que Deus nos direciona. E nós vamos sábado numa casa de uma pessoa. Eu achei tão maravilhoso quando aquela pessoa disse que a esperança dele ressurgiu. Eu digo, oh Jesus, o Senhor nos usou, Senhor, para uma vida que nunca ouviu falar de Ti, dizer que a esperança dele ressurgiu, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Aí isso é tão maravilhoso, irmão. Mas também às vezes tem aquela oposição, que quando você vai, né, fazer a obra e não tem um bom resultado. Jesus, ele aborda Nicodemos de uma forma maravilhosa e extraordinária. Nicodemos, o mestre dos sábios, fariseus, membro do Sinédrio. E Jesus diz tão somente uma frase maravilhosa. Olha, Nicodemos, quem não nasce da água do Espírito não entra no reino de Deus. Quando ele se encontra com o paralítico já há 38 anos, ele aborda o paralítico dizendo dessa mesma forma? É que é necessário o paralítico nascer de novo? Não, ele aborda de outra forma. Ele diz, o que tu queres? Tu queres ser curado? Devemos observar a pessoa, quando nós vamos levar a palavra, irmãos, a maneira certa de nós abordarmos para que Deus ele possa nos usar naquele momento. Às vezes aquela pessoa quer só falar, quer só alguém para ouvir. Você escuta, depois você faz a oração. Às vezes aquela pessoa quer uma oração, como chama de fogo. Se você não tem essa oração de fogo, peça fogo do céu, Jesus manda. Às vezes ele quer só uma palavra simples, dizer que Jesus salva, cura, prepara e leva para o céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. O odiado Zaqueu, ladrão, era o maior dos publicanos, maioral dos publicanos e um homem muito rico. Qual foi a abordagem? Ele diz, ei Zaqueu, tu quer ser curado? Não. Ele tinha que ser curado da alma, mas Jesus abordou ele diferente. Ei, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Se a gente observar, irmão, Jesus ele mostra interesse pela vida. Louvado seja Deus, mesmo que as outras pessoas o desprezassem. Mas Jesus, quando ele chega, ele mostra interesse. É assim que nós devemos mostrar, às vezes, a pessoa mal amada. Ou seja, a mulher samaritana, ela estava numa crise o quê? Numa crise existencial, aquela mulher. Jesus, ele rompe todos os tabus. Apenas para criar um diálogo para aquela mulher e falar e anunciar para ela que o adorador, o verdadeiro adorador, o Senhor estava procurando aquele que adora em espírito e é verdade. Jesus que queria dizer apenas para ela que se ele desse da água que ele tinha, ela jamais teria sede. Quando Jesus ele quebra todos os tabus, aborda aquela mulher que eu acho maravilhoso, por um diálogo grande, extenso, para dizer, tu está em pecado, é necessário que tu deixe esse homem, porque este homem que tu vive também não é teu. Há interesse por aquela vida, irmão.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Caminho de Emaús, a gente se fala que é outra passagem que eu acho maravilhosa. 24:13. Eu acho que é João, minha irmã. Vê aí para mim, senão eu não coloquei a referência aqui, mas vê se é. Se não, procura para mim aí, Átila, se não for. Bem rapidinho. Esse é João 24:13. Pronto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Lucas, a 11 quilômetros de Jerusalém. Por favor, continue. No caminho conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Pode continuar. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Só um momento, irmãos. Não, nós vamos ler muito e não sei como é que está o horário. Tá certo. Chega. Aí o 15, nós já lemos o 15, começou, e enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Vamos pular para o 28 agora, Suiane. Quando se aproximava da aldeia para onde eles iam, ele fez menção de passar adiante. Mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde. O dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partindo, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu deles. E disseram aos outros: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Louvado seja Deus. Ou seja, irmãos, quando nós começamos a evangelizar, a falar para alguém sobre essa palavra que um dia transformou as nossas vidas, os olhos se abrem, o coração, louvado seja Deus, aleluia, fica ardendo, sedento, louvado seja Deus pelas coisas de Deus. E nós somos tocados, louvado seja Deus, aleluia, porque com certeza é uma palavra que transforma as vidas, louvado seja Deus. Eu posso passar a noite todinha aqui falando apenas de mim. Somente vai alegrar os irmãos, mas essa palavra, se a gente lê tão somente apenas um versículo, ela é transformadora, louvado seja Deus. Ela opera maravilhas, ela faz, louvado seja Deus, aleluias, o que o homem não pode fazer, louvado seja Deus. Porque na verdade, irmãos, o evangelismo, a agenda que nós fazemos, que temos que ir todos os dias, ou dia sim, dia não é assim, é um estilo de vida que nós devemos ter, ou seja, nós devemos levar o evangelho do Senhor todos os dias, aos nossos vizinhos, no supermercado, aonde nós vamos, louvado seja Deus, aos nossos amigos. Não é esse ou aquele método, o importante é ir, fazer o ID, ser o jornaleiro, levar a boa mensagem, levar a boa, louvado seja Deus, notícia. Jesus disse para Pedro que faria dele o quê? Pescadores de almas, não foi isso? Pescadores de homens, pescadores de vidas, louvado seja Deus. Só que nós temos que fazer uma distinção entre o pescador de lazer e o pescador profissional. O pescador profissional, ele sabe qual a isca coloca, ele pega todo tipo de peixe, não é assim? Né? E para pescar nós temos que ir no alto mar.
E no evangelho, para levar o evangelho no evangelismo, fazer um evangelismo, não é diferente, irmãos. Nós temos que ter a abordagem, falar o certo com a pessoa, o que ela está precisando, qual tipo de linguagem nós vamos usar para levar a palavra para aquela pessoa, que é o tipo, digamos, de isca que o pescador leva. É o mesmo. Perdoa pecados, aquele que prepara um homem e leva para o céu. Na verdade, tem campos que são maduros, quando nós vamos, tem campos que são verdes, tem campos que quando nós vamos as portas estão fechadas. Mas para nós concluirmos, abra aí 1 Coríntios 9, 22 e 23. Olha que palavra maravilhosa. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele. Atos 1:8, eu encerro a minha participação da noite. Mas receberão um poder quando o Espírito descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jornaleiro, você é o responsável. Eu sou o responsável. A igreja do Senhor é o responsável por esse evangelismo em massa. Ele confiou a nós. A igreja de Tessalônica houve grandes baques, louvado seja Deus, mas também ela foi uma igreja de um modelo ideal. Nós somos uma igreja, louvado seja Deus, a qual o Senhor comprou lá na cruz do Calvário. Nós estamos aqui nessa terra com uma missão. Não sabemos o dia da manhã. Então, lutas, perseguição, dificuldades, problemas financeiros, doenças, todo ser humano tem, irmão. Mas nós temos que ter alegria e sede de adorar e de bendizer o nome do Senhor, dizer que nada, nem ninguém nos separar do amor de Cristo. E levar essa palavra, louvado seja Deus, o seu estilo de vida, o fôlego de vida que Deus tem lhe dado, louvado seja Deus, as pessoas, e alcançar o maior número para o céu, irmão. Não para a igreja, porque quando você leva a palavra do Senhor para, direcione alguém para ir para o céu, o vir para a igreja é uma consequência. Ela vai vir, ela vai ter, louvado seja Deus, o prazer de vir, mas não convidá-la apenas para quatro paredes, mas convidá-la para morar no céu. E quando ela ter essa certeza, irmão, que ela, porque a maioria das vezes nós deixamos em oculto que aquela pessoa, ela precisa confessar Jesus para que ela vá morar no céu. Porque é necessário que ela confesse e ela reconheça que ela é pecadora, que ela é miserável e que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário por ela, para que ela seja grata o que Jesus Cristo fez, dando a sua vida, louvado seja Deus. E eu e você, nós somos esse responsável, louvado seja Deus. Vai ficar calado? Vai mudar de vida, louvado seja Deus? Vai deixar Jesus resplandecer, louvado seja Deus, nas nossas vidas? Devemos procurar todos os dias a mudar. Perfeito nós não somos, nós somos pecadores, porém remidos no sangue de Cristo.
Louvado seja Deus. Defeito nós temos, irmãos. Mas também nós temos um que perdoa pecado e um que nos ensina o caminho certo que nós devemos andar e como nos conduzir. Louvado seja Deus. Às vezes é a gente que não quer. Louvado ao Senhor Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus.